apresentado pelo Rosineudo Lima e Olivaldo Lopes, hoje conversando com o nosso amigo Carlos Ivan. Olha, deixa eu mais uma vez abraçar o meu amigo Mimi Motos. Ele também está apoiando o nosso programa. Abraço, meu amigo Jackson Gráfica. Obrigado também pelo carinho da audiência. O meu amigo Cifredo Pinheiro, ex-prefeito de Solon. Olha, vamos conversar, antes de dar a volta com o doutor Carlos Ivan, vamos conversar com o Fernando, ele que é técnico agrícola e que trabalha na coordenação do Garantia Safra do município de Solon. Boa tarde, Fernando. Quais as informações para os nossos agricultores? Boa tarde, Rosineudo Lima. A questão do programa, né, de Garantia Safra de 2023 2024, é previsto aí na próxima semana abrir o prazo para poder a gente fazer, né, a homologação e em seguida a geração de boletos. Como já é de costume, o prazo de entrega de boletos geralmente é final de janeiro, né, início de fevereiro. Aí, assim que o Ministério liberar a senha para o presidente do CMTS, nós vamos realizar a homologação, gerar os boletos, em seguida a gente organiza e avisa para os agricultores virem até a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente, para vir pegar o seu boleto. Olha, tá aí a participação do Fernando. No próximo sábado nós aguardamos já uma divulgação da entrega de boletos no nosso município. Deixa eu mandar um abraço ao presidente do PT, nosso amigo Paulo Josino, está acompanhando o programa Solonópolis Verdade. Meu amigo Márcio, lá na Cajarana, também está acompanhando aí o programa Solonópolis Verdade. Mas de volta com o doutor Carlos Ivan. Doutor, fale um pouco da família Atualpa e também ficou surpreso com a sua chegada ao PP ou ao grupo da família do Biratã e chegando como presidente do partido. O senhor responde a primeira falando da sua família e a segunda já entrando um pouquinho na política solonopolense. Meu amigo Rosineudo, uma pessoa, o senhor doutor lá de Assunção, fez uma pergunta para falar para Carrinho. Antes que entre nesse assunto aí, eu posso fazer, né? Pode, vontade. O senhor Antônio perguntou que diz que tem muitas pessoas que são dois funcionários numa folha só. Ele pergunta se isso prejudica a pessoa quando for precisar, talvez, de aposentadoria, essas coisas, ou se não tem problema nenhum. Pelo que há rumores aí. Essa era a questão de rumores de divisão, né? De divisão. Isso aí é uma situação mais. Está na folha e divide o salário com outra pessoa. Isso aí, para começar, é crime. É crime. Se for realmente comprovado, isso é crime. Segunda situação. Quem estiver na folha vai estar contribuindo com o INSS. Tem que ver se vale a pena, se a pessoa é agricultora, se não é, se não vai ajudar, se vai ajudar ou atrapalhar. Se for uma pessoa que exerce sempre atividade urbana, vai ajudar. Se for um trabalhador rural que tem um emprego na agricultura não vai. O outro que recebe a outra metade do salário, ele não, se tiver prova rural, não vai atrapalhar ele. Mas se ele for uma pessoa que precise de comprovar tempo de trabalho para se aposentar como atividade urbana, aí vai atrapalhar. Então, cada caso é uma situação, né? Agora, se isso for descoberto e for comprovado, o Ministério Público investigar isso e comprovar, isso é crime, passivo de crime. Certo. Muito obrigado, viu? Portanto, vamos... Bom, em relação à pergunta do meu amigo Rosineudo Lima, nós nascemos em Solonópolis, né? Eu nasci no Canadá, sítio Canadá, né? Que fica exatamente entre o distrito de São José e Assunção. Quase uma divisa dos dois distritos. Quase uma divisa. Lá no meu terreno, o meu terreno tem parte do terreno que pertence a São José, parte pertence a Assunção e parte pertence a Irapuã Pinheiro. Então eu estou mesmo ali naquele centro lá, de divisão do município. Então, o que acontece? Eu nasci lá, vim morar aí papai e meu tio, Joãozinho, né, que é o pai de Sigeval, de Dr. Romero, de Silvana, de Brasil.
compraram a Vila Zenaide aqui, perto de Solonópolis, isso em 1964, 65. Aí eu vim morar em 1965, nós se mudamos aqui para a Vila Zenaide, certo? Aí depois, em 1970... O ano que eu nasci. O ano que você nasceu. Isso, Papai comprou uma 1970. casa. Papai comprou uma casa, que ainda hoje é a casa que a mamãe mora, aqui no centro da cidade, né, do seu Avintinho. Quem não sabe quem é seu Avintinho, era o pai de Dona Noélia, Isso. a avó de Regina do posto. Então era deles essa casa. E aí nós passamos a morar, estudar aí, eu fiz aí, desde o primeiro ano, comecei a estudar na Vila Zenaide, com minha madrinha Alderi, né, que é a mãe de Diana, a esposa de Orcelino. Eu comecei a estudar na escola em casa. Antes não tinha as escolas, era os pais, quando queriam dar uma base educacional, contratavam uma professora. E aí estudava em casa. E aí ensinava. Eu estudei lá, né? Depois aí estudei, fui colega lá, fui colega de Elânio aqui, de Valdemar, aqui da Vila Zenaide, nós estamos juntos lá na Vila Zenaide. Depois viemos para morar aqui, aí passei a estudar no Fenelon Rodrigues. Minha primeira professora foi Dona Maristela, era a mãe de Betinha, mãe de Elizabeth. Depois eu estudei com Rosimire, que é irmã de Cifredo, certo? E estudei com Iracema Machado, certo? Que ela ainda hoje se admira muito de eu ser advogado, que ela disse que eu era muito trabalhoso quando era pequeno para estudar. Né? E aí fui. Quando terminou a quarta série, fui estudar no ginásio Bom Jesus, que era da Senec. Que hoje é o Ostec. Hoje o Ostec é hoje é o anexo do Ostec. Na Isso, verdade, na época, Ostec. era um colégio que era vinculado à Senec, Centro Nacional de Escola da Comunidade, que era uma instituição filantrópica. Entendeu? Então, alguns alunos estudavam com bolsa, outros estudavam particular. No meu caso, o papai pagava. Eu estudei particular nesse período da quinta à oitava série. Na época era até a oitava série, eu não tinha nona série. Quando eu terminei, em 1978, terminei aqui, meus colegas que terminaram junto comigo, era eu, Cifredo, Valdemar e Haroldo, os homens. Aí mulher, 8 mulheres. Aí eu lembro aqui de cabeça de Mapia, de Sandra, de Fatinha, que é esposa de Zé, irmão de Carlinhos Bambulê, você tá entendendo? Essa turma aí. Zeneide, que era aquele pessoal, Zeneide, eu não vou saber dizer o nome do pai dela agora. Essa turma. Então, a minha vida foi aqui. Quando foi em 1979, aí fui morar em Fortaleza. Vai fazer o segundo grau. Estudei lá no colégio Farias Brito, né? Estudei, fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro. Dificuldade danada, a base pouca, né? Por exemplo, fui ver química. Hoje o pessoal vê química nas séries iniciais. Eu fui estudar química no primeiro ano do segundo grau, lá no Farias Brito. Aí fui, aí passei, aí 79, 80, 81. No final de 81 passei no vestibular para filosofia. Fiz 1 ano e meio de filosofia. Aí transferi para a Unifor para fazer ciências contábeis. Terminei ciências contábeis com 23 anos. E aí fui criar os meninos, né? Mas aí, voltando aqui para a questão da origem. E aí papai, em 1972, foi candidato à nossa entrada na vida política. Em 1972, ele foi candidato a prefeito. Como? Em que situação? Era político? Não. Papai era comerciante e agricultor. Tinha um terreno na época e era comerciante. E doutor Guedes, né, da Fazenda Guedeslândia, era candidato a prefeito pela Arena. Era doutor Guedes e Romário pela Arena e Dona Sueli e Adami pelo MDB. Isso, a eleição era em novembro. Naquela época as campanhas eram longas, era 1 ano de campanha. Certo? Naquela época não se falava em dinheiro, não.
Tinha despesa, mas não se fala, não era essa loucura. E hoje não, né? Aliás, até 2018. Até Até 2012. Até 2008. 2012 para cá, 2012. Aí nós vamos chegar lá. Então, o que ocorre? Aí papai entrou e arrochou. Quase que ganhou a eleição. Não ganhou porque o companheiro do partido dele, que naquela somava os votos. A soma dos votos da chapa majoritária da Arena com a soma de votos do MDB. Quando somaram os votos do MDB, deu mais do que a nossa chapa da Arena. E aí Dona Sueli foi prefeita. E aí papai era lá no salão, Olivaldo Lopes, na apuração, PAP levando e ele dizendo, sou candidato na próxima. Na próxima eu sou candidato. Na próxima eu sou candidato. E foi. E passou os 4 anos visitando. Com um detalhe, naquela época, 78 e 76, nas 2 primeiras campanhas que o papai participou, só o Nova Milhã e Irapuã Pinheiro era um município só. Entendeu? Era só um município. Tinha que andar muito, né? Andar muito. Pai, essa eleição do seu pai, a primeira foi em 72? 72. Eu tinha, na época, 9 anos. E eu 2. Passei a noite, quase que eu apanho nesse dia do meu pai, porque passei a noite todinha chorando quando saiu o resultado que seu pai tinha perdido. Sem entender nada de política, mas eu simpatizei com aquela chapa, sabe? Então, é umas coisas engraçadas. Aí o que acontece? Aí veio 76, aí papai ganhou a eleição. Eles pegaram o pessoal, na época, nossos adversários políticos, era o pessoal do Biratã, né? E o Biratã era o pré-candidato a prefeito e tal, mas aí apoiou, resolveu segurar e apoiou o Romádio, que era o antigo companheiro do papai, de partido, né? E aí, Rosineu Lima, aí o que aconteceu, Olivaldo? Aí eles foram pro embate e ganhamos a eleição, por 152 votos. Quem era a favor dele, de político, que existia cargo político? Alfredo da Solidade e Quinco Josué, que era lá de Irapuã Pinheiro, pai da ex-prefeita Francisca, né? Contra a prefeita Sueli, o vice-prefeito não era nada mais, nada menos que Pinheiro Landim, né? Depois tornou-se deputado estadual, deputado federal, deixou uma grande contribuição aqui para o nosso município, né? E para a região toda. Dos 13 vereadores, na época, nós tínhamos 11 contra. E aí foram para a luta, meus pais, eu era criança também, mais ou menos da 70, eu tinha 10 anos, por aí, 9, 10 anos também. E aí foram para a luta, meus pais, o grupo, a equipe, e ganharam a eleição. Contra tudo e contra todos. Não tinha, era no pé na estrada, olho no olho, contra todas as adversidades. Pessoas que estudaram pouco, tanto papai como mamãe estudaram pouco. Papai assistiu aula durante 4 meses, mas fazia conta de cabeça e lia, escrevia tudo, entendia tudo, uma inteligência rara. Né? Mamãe estudou um pouco mais, mas também tinha as limitações. E foram para a luta e ganharam a eleição. Então, eu aprendi a não ter medo com esse povo. Eu cresci vendo isso. Eu vou ter medo de arroz de nambu, de conversa fiada, de pressão psicológica, de gente quebrada que quer se salvar aqui na prefeitura de Solonópolis. Eu vou ter medo disso, Olivaldo? Você vem de uma história de uma história, nós temos história. Fazer um enfrentamento. E aí seguiu, aí veio a eleição de 76, nós ganhamos, o vice era Pinto de Macedo, hoje é o pai do atual prefeito, Alain Macedo. Aí veio a eleição, nós tínhamos uma dificuldade, e às vezes essa dificuldade a gente bota a vaca no brejo. Qual era a dificuldade? Nós tínhamos 2 candidatos. Nós tínhamos o Pinto, que era o candidato que era realmente o mais
aprovado. E tínhamos Asimiro, que tinha sido prefeito, também tinha sido candidato, tinha sido importante na campanha do papai em 76, e nós seguramos um pouco para conciliar. Tá entendendo? Entre Asimiro e... Entre Asimiro e Pinto. Pinheiro Landim, muito expert, e Biratã, muito político, mais uma vez abriu a cabeça da chapa, convidaram o Pinto para ser prefeito, certo? E convidaram o Pinto para ser prefeito e o Biratã vice. Pronto, eles ganharam a eleição. Aí nosso grupo, que era coeso, forte, o papai tinha feito uma administração muito boa, era imbatível, transformou-se em 3. Aí do nosso grupo saiu 3 candidatos. Saiu o Pinto, que era o vice-prefeito, aliou-se ao grupo da oposição forte. Saiu o Asimiro. Que também era também da base. E Dr. Guedes foi o nosso candidato, que o vice era Edinho, lá do Irapuã Pinheiro, também da base. Aí não tinha como ganhar eleição. Aí ganharam, aí veio 6 anos depois, naquela época, porque o mandato de 76 a 82 e de 82 a 88 foram mandatos de 6 anos. 6 anos. Na época. Aí em 88 veio a eleição de prefeito. Aí quem é candidato, quem não é, papapá. Aí nós botamos a chapa Maurílio e Betinha. Betinha na vice. Perdemos a eleição. O Biratã naquela época era um candidato, realmente caiu na graça do povo, com apoio do prefeito, do então prefeito, né, o Pinto e tal. Que na época nem foi o Pinto, porque foi criado em Irapuã Pinheiro, saiu para ser candidato em Milhã, e Neném Diniz foi quem era o presidente da Câmara. Foi quem ficou como prefeito. Exatamente. Isso. E aí veio, ganhou a eleição. E aí o pessoal, os atuais estão acabados, nunca mais ganhou a eleição. Isso em 88. Em 90, nós fizemos um acordo com Pinheiro Landim e Raimundo Arilho. Fomos votar em Pinheiro Landim, deputado federal, Raimundo Arilho estadual, e em 92 eles apoiaram o papai para prefeito. E assim foi feito. Votamos, eles cumpriram o acordo, 92, né? E daí para cá, só para contextualizar, de 92 até agora eu só perdi uma eleição. Mas eu vou dizer qual foi. Então 92. Aí papai ganhou a eleição e quando foi 96 nós apoiamos o Biratã. Né? Aí o Biratã ganhou a eleição e papai morreu depois da eleição, faltando 25 dias para terminar o mandato. Ele morreu no dia 5 de dezembro de 1996. Fez 27 anos agora, se eu não me engano. Acho que 27 anos. E aí veio, Cifredo assumiu, né, temporariamente, e o Biratã assumiu em 97, né? Isso. Aí de 97 a 2000 deu outro probleminha, porque nós queríamos que o candidato fosse Júnior, atual para Júnior, meu irmão na época, não deu certo e tal, fizemos uma aliança com o Odorino. Aí o Odorino foi prefeito, atual para Júnior vice. Ganhamos a eleição, 2000. Aí em 2004 nós queríamos que atual para Júnior fosse prefeito. Aí deu um probleminha, que o povo sabe como esses probleminhas que existem perto de eleição. Deu um probleminha, quando foi aí nós se unimos com o Valterno. Júnior foi prefeito. Valterno vice. Aí quando foi 2008, aí Júnior apoiou a eleição de Valterno. Foi Valterno prefeito, Cristina, minha esposa, vice-prefeita. Aí quando foi 2012, aí deu outro problema. E aí nós lançamos a candidatura de Cristina para prefeita, Paulo Jorginho saiu candidato, e exatamente por causa dessas indecisões, nós levamos a derrota. Isso, com certeza. Aí chegou, aí veio onde foi, entrou o fator corrupção.
Aí o pessoal lá de fora, lá em Fortaleza, que nunca vinha nem aqui, quando vinha, abria 2 dedinhos para abastecer o carro, não queria nem conversa com ninguém. Aí disseram, agora é a nossa hora. Aí chegaram, viram o nosso desentendimento com o PT na época, nós era PDT e eles PT. E aí deu margem a surgir essa candidatura que o povo não sabia nem o nome do candidato. Dizia o número do candidato, mas aí foi dinheiro demais, todo mundo sabe, eles se vangloriam que gastaram 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, quando o gasto do município desse, que a legislação permite, é de menos de 200 mil reais. Eles se vangloriam que se não tiver 5 milhões, 10 milhões, aí estão cometendo inúmeros crimes para começo de história. Então, o que ocorre? 2012, aí ganharam a eleição. 2016, como é que eu fiquei? Eu fiquei na oposição até o último dia. Quando foi no último dia, eu pleiteava que botasse Cristina na vice. E o pessoal, inabilmente, chegava e dizia, não, eu aceito Paulo Jorginho vice, eu aceito Paulo Jorginho, eu aceito Carlos Kleber, mas não aceito Cristina. Se não aceita Cristina, Cristina também não precisa votar em vocês. E aí fiz um acordo com o Webster, para na eleição seguinte, Cristina está na chapa majoritária. E aí houve um salavanco, mas foi cumprido. Esse acordo hoje Cristina é vice. Mas é uma vice altamente desprestigiada. Pra você ter ideia, no outro dia, no dia que tomaram posse, na segunda-feira ou na terça, não lembro bem, Cristina foi na prefeitura cumprimentar a prefeita. Quando a prefeita viu Cristina, disse, Cristina, aqui não tem gabinete para você não. A Cristina disse, não, eu não vim atrás de gabinete não, eu vim lhe cumprimentar, dar boas e desejar. Mas a prefeita deu logo o recado. Entrou logo com os pés nos peitos. E daí pra cá nunca ninguém foi chamado para reunião, nunca foi chamado para nada e tal. Então, na verdade, nós não saímos, eles nos expulsaram. É igual um menino chega o dia de nascer, a mãe quando chega sai de todo jeito. Eles não queriam a nossa parceria lá com eles. E graças a Deus a gente tem uma vida independente, trabalha todo dia, ocupado, não tem. E aí num dia nos convidaram para uma reunião lá no gabinete de Leonardo. Isso, foi chegada ao PP de Salomão. Aí é onde vai chegar. Aí chegamos numa reunião lá na Assembleia, no gabinete do deputado Leonardo Pinheiro. Eu votei na época, na última eleição, eu votei em Agenor Neto, né? Você estava lá presente, estava Marquinhos de Bionas, Frederico, Kellyton, o deputado Agenor Neto, Dr. Valterno. E aí, Olivaldo Lopes, nós vivendo uma maneira de criar uma liga na oposição para enfrentar, que a gente sabe que, apesar dos métodos, primeiro eles não são imbatíveis, mas não pode menosprezar, que eles são fortes, eles têm um povo todo mapeado, quando chega, esse aqui é tanto para isso, é tanto para aquilo. Isso aí a gente sabe como é que só que tem remédio para isso. Não teve vacina para Covid? E tem vacina para isso também. Basta a gente produzir a vacina e usar. Então o que ocorre? E a vacina não é com corrupção também não. É com diálogo, é com casa a casa, é com convencimento, é com diálogo. Não é chegar de última hora e fazer a mesma coisa não. Então o que ocorre? Nessa reunião, Olivaldo, e agora eu vou me dirigir mais a você, porque eu estava lá, já sabe bem da... Certo. Então o que ocorre? Nessa reunião, disseram que precisava de um coordenador para esse grupo, né? Certo. Ver e tal. E aí, quando eu dei fé, eu olhei Walter com a mãozona me indicando. Não, Walter, não tem tempo não, você tal, velho. Rapaz, você tá lá e tal, tá perto, não sei o que, papapá. Aí,
E aí, não, vamos ver outro, Rosinedo, Olival, não sei quem, Frederico, papapá, não, uns moram em Fortaleza, outros tem. Aí quando dei fé lá, Leonardo com a mãozona, não, Carlinhos, aceita, não sei o quê. Eu, na verdade, eu acabei de contar a nossa história política. Gosta de política, né, Carlinhos? Eu digo de enfrentamento, né? Mas sempre nos desafio, enfrentamos né? com respeito. Não tinha, graças a Deus, até hoje, a política, e se Deus quiser para sempre, a política de Solonópolis nunca teve violência, nunca teve. Né? Tinha política, debate. Os embates, às vezes mais acalorados. Né? Mais acalorado, mas nunca teve nada que impedisse que a gente tivesse um dia juntos, voltasse a ficar juntos, porque já tivemos em outras passagens, né? E aí o que ocorre? Aí pronto, vamos para frente. Quando depois, aí Leonardo, rapaz, aceita a presidência do PP lá em Solonópolis e tal. Rapaz, eu tô tão bem no PDT, eu gosto do PDT, sou identificado. O André é meu amigo pessoal, uma pessoa que ajuda o município, poderia ajudar muito mais, mas o André bota o dinheiro para cá, o pessoal não aplica o dinheiro, quando aplica é com fraude, é assim, desmotivador, né? Mas eles insistiram e tal, e eu fui conversar com os amigos, aí conversei com os meninos do PP, que já eram, né, do PP, aí conversei com o Zé Glauber, porque qual era a ideia? A ideia só tinha sentido eu ir para o PP se fôssemos todos um partido só, porque acabou a questão de coligação, né, proporcional, né? Acabou a questão de coligação proporcional. Então, nós fomos para o PP, aí eu comecei com muito bem receptivo, na própria família do Biratã, o pessoal, todo mundo dando boas-vindas. Aí fui conversar com o Zé Glauber, que era do PSB, estamos juntos, top. Conversei com o pessoal do DEM, top. Conversei com o Júnior, meu irmão, que era filiado ao DEM, passou a vida toda filiado ao DEM, desde que foi começado. Desde que começou, só mudar o nome da sigla, né? Mas toda a vida. Aí tinham oferecido outros partidos a ele, eu indaguei, Júnior, você vai ser candidato em Solonópolis sem apoio dos meninos do Biratã? Não, vou não, então vamos tudo para um partido só, vamos fortalecer o PP. E assim fizemos. Aí fizemos aquele evento em setembro, né? Fizemos aquele evento e foi um evento muito bom. E aí filiamos os principais pré-candidatos já estão filiados, pode ser que surja algum, mas os pré-candidatos, tanto a prefeito como a vereadores, nós já estamos praticamente, claro que até março pode se receber filiações, né? Mas praticamente os pré-candidatos a vereadores então, já estão todos filiados, né? Pode ser que tenha a exceção aí do vereador Tomás Neto, que está sinalizando que vem para o PT, né? Mas a janela só abre em março. Então, para quem tem mandato. Para quem tem mandato. Para quem tem mandato, a janela é do dia 7 de março a 5 de abril. Rapidinho também, né? Um mês. Perder não. 30 dias. Então, quem não se filiar nessa época corre o risco de perder o mandato. E aí pronto, aí veio Rosineu Lima. Tal. Nossos pré-candidatos, quando eu cheguei no PP, já sabia e não tenho nenhum problema em votar em ninguém. Eu não tenho problema de votar em ninguém. Mas os nossos pré-candidatos eram Cifredo, meu amigo Cifredo, meu amigo colega eu contei a história aí desde a primeira série, nós estamos juntos, meu amigo e irmão mesmo, né? Mas Cifredo está propenso a não ser candidato. O outro pré-candidato é Atualpa Júnior, é um nome forte, meu irmão, não tem nenhum problema, se ele vier eu estou dentro, mas ele, 24 horas, estamos juntos, né? Além disso, foi um bom prefeito, né? Mas ele precisa vir, querer. O nome dele é muito forte. Tem que ver, nós temos que respeitar a decisão dele. Ele alega problemas pessoais,
né? E nós temos que, no mínimo, respeitar. Doutor, eu queria fazer uma pergunta nesse assunto. Recentemente, no movimento político, surpresa para muita gente, foi o nome do doutor Carlos Ivan ter surgido uma pesquisa aqui no município de Solonópolis. Nós sabemos que até então ninguém, né, cogitava o nome de doutor Carlos Ivan naquele primeiro momento para uma possível candidatura. Mas surgiu uma pesquisa, inclusive várias pessoas foram entrevistadas com o nome de doutor Carlos Ivan. Se chega ao ponto de um partido, de haver uma aceitação da população de Solonópolis, o doutor Carlos Ivan aceitaria esse desafio, ou aceita esse desafio? Rosineudo, você acompanhou aí nós contando as histórias aí da nossa família, a política, e papai me ensinou a não ter medo. Eu aprendi no dia a dia, ano a ano, eleição a eleição, e os desafios da vida, a não ter medo. Eu não tenho medo. Isso aí até porque eles ficavam esnobando lá, o pessoal, que não, se Júnior não for candidato e se Fredo não for candidato, não tem nem candidato, vai correr frouxo. Não vai correr frouxo. Se eles não forem, de fato, candidato, né, isso aí, quanto antes definir melhor para a oposição, para a gente começar um trabalho de formiguinha. Mas, legalmente, a data final é 5 de agosto. As convenções serão realizadas entre o dia 15 de julho a 5 de agosto. Né? Claro que uma definição anterior, melhor. Eu acredito que é consenso dentro do partido que nós não podemos esperar tanto. De preferência, estourando até o carnaval, nós teríamos, é a sugestão que eu dou, com a experiência política que eu tenho, que nós definamos o candidato. Agora, só é Carlos Ivan? Não. Um desses dois? Não, pode ser Rosineudo, pode ser Olivaldo Lopes, pode ser Kelly, Valdevan, pode ser outras pessoas. E construir essa parceria com o PT. Né? Construir com o PT, pode ser o PT, não tem problema. Nós temos que resolver. E só existe uma maneira de resolver problema político. É conversando, é dialogando, né? É sem medo. Não, só ganha eleição se for fulano A. E se fulano A não for eleito, não for candidato? Aí nós vamos perder a eleição, vamos entregar perder para o WO. Não, se não for o A, vai o B, se não for o B, vai o C, se não for o C, vai o D. Nós vamos ter candidato forte. Agora, o que é que eu defendo como presidente do partido, como uma pessoa aqui da sociedade que quer o melhor para o meu município, né? Eu quero que nós debatemos o município, as obras. Acaba ver a obrinha bonitinha. E quanto custou essa obra? E as pedras que estavam aqui foram para onde? Esse debate nós vamos ter que fazer. Saneamento básico, né, doutor? Saneamento básico. Começou em 2014. Né? Foi enterrado 8 milhões e esse dinheiro vai de onde para onde? Leva o que para onde? Para onde? Nós vamos ter que debater isso, ver. Nós vamos ter isso junto à sociedade. Junto à sociedade, junto. Apresentando o projeto também do grupo de oposição. Um ponto, doutor, que tem sido muito cobrado pela população, eu queria ouvir a opinião a respeito. Um chama de privatização, outro chama que você negociou, jogou a administração do hospital a uma empresa. Como é que você avalia? Uma empresa realmente cuidaria de verdade, com mais humanidade com a nossa população? Rosineudo, aí tem 2 erros. Primeiro, eles quase que privatizaram, porque contrataram uma empresa para prestar serviço. Empresa ou prestadores de serviço, ela cobra por serviço e quer o serviço. Então, se ela tivesse sendo bem paga,
e está sendo muito bem paga, porque a gente vê o contrato até... O contrato foi de 7 milhões alguma coisa, já receberam aproximadamente... Mais de 600 mil por mês. Isso, dá em todo talvez chegue em 6 milhões quase que a empresa todo já mês recebeu. eles pagam mais de 600 mil, estão pagando mais de 600 mil reais. E além disso, paga na folha de pagamento aqui. Esse relatório aqui não é invenção de Carlos Ivan. Essa informação aqui, eu mostrar o papel. Os cabas reclamaram que o Lima não mostrou o papel no corpo, vou mostrar aqui. Do Tribunal de Contas do Estado, um relatório do Tribunal de Contas do Estado, baseado na documentação que a prefeita envia lá pro então, eles estão alegando aqui, Rosileu, 379 funcionários, além do que se paga, né? Além disso, ela contratou uma empresa, de laboratório com mais de 600 mil reais por ano, né? Mas laboratório, Rosileu, na época que eu fui secretário, eu quero fazer esse parênteses aqui, eu fui secretário e pensa num negócio barato, é material de exame laboratorial, você está entendendo? E nós quando eu assumi a secretaria, era um mês para entregar o exame. Eu assumi, com 2 meses, nós já estávamos gastando apenas 48 horas para entregar o exame. E com 3 meses eu já estava mandando fazer a coleta nos distritos, nos postos de saúde. Então, uma vez por semana ia o carro com a equipe, fazia a coleta, voltava com 48 horas, o exame ia para o PSF. Isso acabou, gente. Isso não custava. Sabe quanto custou isso na época que eu era secretário? Essa viagem do carro. Hoje são milhares de reais, são milhões de reais, né? Pelo ralo. É isso, Rosinildo, nós temos que discutir. Essa santidade, entre aspas, que santidade, meu amigo. Rosinildo Lima, ontem dando uma brechadinha no site, né? Tem advogado que ganha 36 mil no ano, tem outros que ganham quase 600. Mas pior, mas tem outro, um mistério maior. Tem uma ação que a prefeitura vai pagar mais de R$1 milhão por uma ação, especifica lá. Aquela contratação é para uma ação. Para uma ação, por mais de R$1 milhão. Nós temos que debater isso, meus amigos. Que dinheiro, para onde vai? O dinheiro é público. Né? As prefeituras nunca tiveram, o povo fala, não, está fazendo isso. Nunca teve tanto dinheiro. Na época que meu pai foi prefeito, a última vez, era praticamente o FPM. Se a gente não conseguisse algum recurso extra, nós temos que debater os tributos municipais. Nós temos a questão do IPTU, que quando foi criada essa lei, na minha visão, era uma exploração, como se estivesse extorquindo através dessas cobranças de impostos no município de Solonópolis. Exatamente. E você sabe o que isso representa, Rosinildo? Representa menos de meio por... no ano de 2022, representou do que a prefeitura arrecadou 0,27%. A prefeitura tem mais, mas o que eles fazem? É uma maneira de perseguir as pessoas. Não, se você é do meu lado, eu resolvo o seu problema. Se você é contra, eu vou lhe ferrar. É pressão psicológica. Nós temos que... eu quero ter estudante de direito e já aprendeu com certeza. O bem da vida mais valioso é a vida. Mas o segundo bem mais valioso é a liberdade. Acabou, nós... O direito de ir e vir. O direito de ir e vir, de conversar com os amigos, de ter amizade. Hoje em Solonópolis, o cara que tem a família, se tem uma pessoa empregada na casa, não pode ser amigo de um vereador da oposição, não pode ser amigo de uma pessoa que faça oposição. É muito politizada a questão. Isso é absurdo. Nós temos que trazer para Solonópolis, no mínimo, liberdade. Doutor, o senhor falou de secretário de saúde. Na época que o doutor Carlos foi secretário de saúde,
tinha otorrino e dermatologista, né? Tinha otorrino, tinha dermatologista. E hoje é uma carência de cobrança da população a respeito da nossa saúde. Se eu não me engano, precariedade. Se eu não me engano, nós tínhamos 17 especialistas na época, atendendo aqui no município. Deixa eu mandar um abraço à amiga Vânia, está parabenizando o doutor Carlos Vânia Pinheiro, mostrando muito do nosso debate aqui do programa Solonópolis Verdade. A direção do Chamas. Vamos ao último comercial. A gente volta com o doutor Carlos Ivan falando um pouco mais de política e também da administração municipal. Só fazer aqui uma nota do nosso companheiro e amigo Munico, que pediu para avisar que hoje